Abra sua Bíblia, por favor, em Eclesiastes, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11. Livro de Eclesiastes, capítulo 1, do versículo 1 ao 11. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades. Diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol, põe-se o sol, volta ao seu lugar, aonde nasce de novo. O vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi e o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo? Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. O livro do Eclesiastes é uma alma pensando alto, fazendo as suas reflexões, registrando todas as coisas. Quando você vê Salomão escrevendo o livro do Eclesiastes, ele está tirando as suas conclusões e de tudo aquilo que ele tem visto e observado, não somente na vida dos homens, mas também na sua própria vida. O livro do Eclesiastes não é somente uma referência a nós, mas também à própria vida de Salomão. E o Salomão, quando ele olha as coisas na sua visão, no seu horizonte, e no seu horizonte ele está vendo tudo que está embaixo do sol. Ele está analisando todas as coisas, ele está buscando respostas, ele está à procura de conclusões, ele está à procura de encaixar os fatos que muitas vezes não se encaixam. Mas ele está procurando isso. Buscando a compreensão, o entendimento. E o seu horizonte é o capítulo 1, versículo 14. Atentei para todas as obras que fazem debaixo do sol, e eis que tudo era inutilidade, futilidade, vazio. Isso é a palavra vaidade. E correr atrás do vento. Isso é um absurdo, né? Correr atrás do vento. Então, o olhar de Salomão, no horizonte dele, embaixo do sol,
quando ele passou a analisar, examinar todas as coisas que se fazem debaixo do sol, ele diz assim, olha, tudo é vaidade, tudo é inútil, não faz sentido, é correr atrás do vento. E esse é o Salomão, tirando a sua conclusão, olhando para as coisas, mas quando ele pensa no vazio que ele mesmo construiu, as obras da minha mão, capítulo 2, versículo 11, e de todo o meu trabalho, que eu me afadiguei, e eu cheguei na conclusão que era vaidade, e correr atrás do vento. Então a grande questão da nossa vida, irmãos, é o seguinte, é pensar sobre a vida. Eu quero chamar você a pensar, e pensar dói. Nós estamos vivendo num tempo da nossa sociedade, ao qual a educação da nossa nação brasileira, ela se encontra num estado terrível. Nós temos aí um sem número de pessoas, de almas, de jovens, dentro das escolas. Não é que eles estão fora da escola. Não é que eles saíram das escolas para trabalhar. Não é que eles abandonaram o estudo. Há um sem número deles dentro das escolas, sem saber ao menos escrever o próprio nome. Nós estamos num tempo onde as pessoas não querem sentar, parar, pensar, refletir. Não querem. Isso dá muito trabalho. Esse negócio de ficar abrindo Bíblia para ler, isso dá muito trabalho. Nós não queremos pensar na vida. Nós não queremos fazer uma reflexão de todas as coisas. Não. Nós queremos cuidar de coisas práticas. Dinheiro, saúde, prosperidade, felicidade a todo custo. É isso que nós estamos atrás, mas nunca de pensar a vida. E o Salomão está nos chamando a fazer isso. Versículo 18 do capítulo 1. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. O Salomão disse assim, pensar dói. Você vai aumentar o seu enfado, vai aumentar a sua tristeza, mas é melhor você ficar triste, presta bem atenção. É melhor você ficar triste do que você ser enganado. É melhor você parar e pensar na sua vida agora do que você viver a vida toda neste mundo enganado. Sendo enganado, seja por quem quer que seja, ou por você mesmo. Então é melhor você ter as tristezas, mas viver numa realidade, do que você viver se enganando e sendo enganado. Então tem que pensar. Capítulo 8. Versículo 17. Duas coisas Salomão deixa claro aqui para nós. Então, contemplei toda a obra de Deus, e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio que virá a conhecer, nem por isso poderá achar. O Salomão deixa duas coisas claras aqui nessa palavra. A primeira,
você não vai saber todas as respostas de muitas coisas da sua vida. Não tenha vergonha de um dia que alguém perguntar para você alguma coisa, você dizer que você não sabe. É melhor você falar que não sabe do que dar uma resposta errada. E o dia que você achar um sábio que sabe tudo, então você já leu aqui que ele não sabe de nada. Presta atenção no que você está lendo. E dentro desse contexto, então nós estamos perdidos. Não. Num contexto de saber não ter respostas, daquilo que não temos respostas, isso não anula o que nós já sabemos. E o que nós sabemos? Sabemos que somos filhos de Deus, escreveu João. Sabemos que todas as coisas vão cooperar para o bem daquele que ama a Deus. Sabemos que se esse tabernáculo se desfizer, Deus tem um edifício no céu. O que nós sabemos? Sabemos que as tentações e provações e angústias dessa vida não são para se comparar com a glória que está para ser manifestada. Isso nós sabemos. Nós sabemos que somos salvos. Sabemos e cremos na ressurreição. Sabemos do novo céu e da nova terra. Do que mais nós sabemos? Sabemos que quem guarda a cidade é Deus. Quem edifica a casa é Deus. Quem nos sustenta é Deus. Então o que nós não temos respostas não anula o que nós sabemos. E dentro desse horizonte de Salomão, ele diz uma coisa aqui no versículo 17. Ele analisou tudo embaixo do sol, mas ele contemplou uma coisa. Versículo 17. Então contemplei toda a obra de quem? Então sobre todas essas coisas, Salomão diz assim, tem Deus. Sobre aquilo que você não tem resposta, tem Deus. Sobre aquilo que você não entende, tem Deus. Sobre aquilo que você não consegue alcançar, tem Deus. Eu contemplei toda a obra de Deus. Pronto. Agora nós vamos falar dessa obra de Deus, esse universo, esse cosmos, essa criação viva, e tão viva, que dentro do relato do profeta Isaías, Deus chama as estrelas do firmamento pelo nome. O cosmos, o universo, ele é vivo, porque Deus conhece as estrelas do firmamento pelo nome. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que Salomão está contemplando acima de toda a criação. Contemplei toda a obra de Deus. Eclesiastes capítulo 1, agora sim, versículo 4. Para Salomão chegar nesse entendimento, nessa visão de vaidades, e de que proveito tem o trabalho de um homem, da sua fadiga embaixo do sol,
Então, como que ele chegou nisso? Ele chegou nisso falando o versículo 4. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. O que Salomão contemplou? O que nós contemplamos todos os dias. Aquilo que é a mecanização da sua vida. Quando a vida deixa de ser vivida, vira algo mecânico. Então você acorda, é mecânico. Você faz café, é mecânico. Você toma café, é mecânico. Você vai trabalhar, é mecânico. Você volta para casa, é mecânico. E aí Salomão, olhando todas as gerações, ele diz assim, ó, geração vai, geração vem, e a terra permanece. Ou seja, se as pessoas e as almas não aprenderem a viver, vai ser tudo mecânico. E tudo será uma mesmice na sua vida. Fala a verdade se algum dia você já não achou que a sua vida é uma mesmice. Fala a verdade. Que se você algum dia na sua vida, você não achou que a sua vida é uma mesmice. É a mesma coisa, todos os dias, a mesma coisa. E aquilo começou a se tornar enfadonho. O seu viver. Fala a verdade. Versículo 9, versículo 10, de Eclesiastes 1. O que foi e o que há de ser, o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê isto, é novo, já foi nos séculos que foram antes de nós. Ou seja, conclusão do Salomão. A gente nasce e morre. Você vai no hospital, o dia que vai nascer a criança, a família está lá toda na expectativa, máquina fotográfica, todo mundo esperando para nascer a criancinha, vamos lá, o médico vai lá, faz o parto, ele entra e sai. Ele passa perto de você e fala assim, ó, nasceu, viu? Tá tudo bem. E vai embora. E aí você pensa, quantos partos ele já fez? Quantas crianças já nasceram pela mão dele? Nesse mês, quantas crianças nasceram? Para ele aquilo é uma coisa já de mesmice. Enquanto a família está lá, todo mundo querendo ver, tirar foto, o médico passa, ele entra, já põe a roupa, já vai lá, faz a cirurgia, todo o procedimento, já sai sem a roupa. Tá tudo bem lá, tá? Nasceu mais uma criança. O dia que você vai enterrar o seu ente querido, ou alguém que você ama muito, está lá o coveiro. O coveiro está lá. A família está chorando e o coveiro está conversando sobre o jogo do Palmeiras e do Corinthians. Ele pergunta para o outro assim, rapaz, está um calor e aquele Guaraná, está no jeito lá? Família chorando ali. É assim, irmão. O cara está fechando a portinha com a massa e o tijolo.
Enquanto os familiares estão chorando, ele está preocupado em fechar aquilo ali logo para ele ir para casa. Porque é mais um que ele fechou a cova. Então Salomão chegou na seguinte conclusão: a gente nasce e morre, como diz lá em Gênesis capítulo 5. Abre a sua Bíblia lá, Gênesis capítulo 5, versículo 3, 4 e 5. Gênesis capítulo 5, versículo 3. Vamos falar do nosso representante federal, o Adão. Versículo 3. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem. E lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Nasceu, multiplicou, morreu. Acabou. E o Salomão está vendo essas coisas. Eclesiastes capítulo 1. Versículo 5. Aí ele vai dar o exemplo. Do sol, do vento e do mar. Porque ele passou a observar. Jesus diz no Novo Testamento, no Evangelho de João, que o Espírito Santo era como o vento. Salomão já foi mais longe, ele já falou, ó, o vento sai do sul, vai para o norte, faz o seu circuito e volta, ele já foi mais criterioso. Jesus falando de uma liberdade, Salomão já fala, não, tem uma regrinha, Salomão encaixotou o vento. Versículo 5. Levanta-se o sol, põe-se o sol, volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, volve-se, revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. E ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. É tudo a mesma coisa. Não muda nada. Salomão, dentro da sua visão, ele tem aquela sensação assim, de quando você começa a pregar, a pessoa fala assim, já sei o que ele vai falar. Já ouvi isso daí. Você já teve essa sensação? Ou você tem essa sensação sempre? Já passei por isso. É a sensação da mesmice. É a sensação que o livro de Números vai nos esclarecer ela um pouco melhor. Números capítulo 21. Pensar sobre a vida dói. Números capítulo 21, versículo 4 e versículo 5. É quando você chega nesse ponto aqui. É isso que Salomão está dizendo. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, e ao rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho, e falou contra Deus e contra Moisés, por que nos fizeste subir do Egito
para que morramos neste deserto, onde não há pão e nem água, e a nossa alma tem o quê? Fastio. Do quê? Deste pão. Nós já não temos mais apetite. Quando a vida vira uma mesmice, é porque você não tem mais apetite para nada. Quando o pão que Deus mandava passou a enfastiar, perder a vontade de apanhá-lo para comer, se tornou vil, fastio, é quando a vida se torna dessa maneira, vira uma mesmice, aquela mesma coisa que não muda, aí você perde o quê? O apetite, a vontade. É isso que Salomão está dizendo. Quando a vida não é vivida da maneira correta, ela se torna enfadonha, cansativa. E você vai passar a ter fastio. Pensar em viver a vida como a palavra de Deus ensina. Pensar dá trabalho. Meditar dá trabalho. Isso nos cansa. Imagine o Isaías pregando. E ele chega ao ponto de dizer assim: Senhor, ninguém deu ouvido à nossa pregação. Ninguém quer ouvir, Senhor. Eles estão cansados demais para ouvir. Como diz o livro de Malaquias, nós já estamos cansados disso. Pois é. Eclesiastes capítulo 1. Mas graças a Deus que tem o versículo 11. E o versículo 11 diz assim: já não há lembrança das coisas que precederam. Ou seja, a geração que passou já não tem lembrança. E quando essa passar, não terá lembrança também. E das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Geração em geração. O que você vai transmitir para a sua geração? A sua genética. A cor do seu olho, a cor da sua pele, a cor do seu cabelo. No DNA, você pode também transmitir algo de comportamento, de natureza. Mas o que você não transmite para a geração futura, ou a que fica, é Cristo em genética. Então não é o pai crente e a mãe crente que o filho vai ser crente. Isso não é transmitido por genética.
Gálatas capítulo 1. Quando Paulo foi falar da sua carne, quando ele disse que ele poderia se gloriar na carne, aos filipenses, ele diz: eu sou hebreu de hebreus, rapaz. Sou sangue puro. Eu sou da tribo de Benjamim. A minha genética, eu sou um judeu puro. Mas em Gálatas, capítulo 1, e isso era a herança dos seus pais. Gálatas, capítulo 1, versículo 14. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me de muitos na minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu filho a mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Isso, meus irmãos, não foi transmitido por genética. As próximas gerações, elas não serão e não vão ser a mesma que a nossa. O seu filho não vai ser igual a você. Ele não vai ser você. Ele vai ter um nome. Ele vai ser uma vida. Ele vai ser uma alma. Ele não é o segmento seu. Ele é uma alma. A geração do apóstolo Paulo já não foi a mesma de seus pais. Então a nossa esperança é que quando Salomão olhou no horizonte, ele viu todas as coisas debaixo do sol e ele disse que tudo era a mesma coisa, mas não é. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O seu banho é o mesmo todo dia? Exatamente. Igual. Você passa em você a buchinha, a mesma quantidade todos os dias, com a mesma força, a mesma intensidade, no mesmo horário, você gasta a mesma quantidade de água, o mesmo sabonete, todo dia. Não, todo dia é o quê? Diferente. Você acha que o mar, que é vivo, e se você for no mesmo lugar todos os dias, 365 dias por ano, você acha que ele vai ser igual? Não, porque ele é vivo. Ele está em movimento. Você percebeu por que a gente não aprendeu a viver ainda? Porque nós estamos pensando como Salomão. Então você passou a achar que tudo é a mesma coisa sempre. E você está errado. Salomão não tinha Novo Testamento.
Quando a sua vida vira mesmice, por isso que ela fica enfadonha, cansativa, sem sentido. Romanos capítulo 14. Então, cada ser é um indivíduo. Jesus não diz que chama as suas ovelhas, ele chama o rebanho. Rebanho, vem aqui. Não, ele chama as ovelhas pelo quê, irmão? Pelo nome. Então presta atenção. Capítulo 14, versículo 12. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Você não vai dar conta do seu filho. Você não vai dar conta do seu marido, sua esposa. Você vai dar conta de si mesmo. Então presta atenção. A sua próxima geração não vai ser igual a você. Eles vão ser outras pessoas. Porque eles são vivos. Então pense na vida. Pois é. E como é que a gente sabe disso? Tão simples. Você fica sem um tempo ver a pessoa, quando você encontra ela, você fala o quê? Rapaz, mas você mudou, hein? Aí você vê aquelas criancinhas que era tudo assim. Ó, mas você cresceu, hein? Tá vendo, irmão? Sabe como você sabe dessas coisas? Quando você vai vendo, de repente, você está todo dia ali vendo, você não percebe muita coisa. Mas quando você passa um tempo sem ver, quando você torna a ver de novo, rapaz, mas você mudou, hein? Poxa. É assim. Pois é. Vou dizer uma coisa para vocês. Se você não está conseguindo identificar sempre o novo, é porque está tendo algum problema, irmão. Porque a palavra de Deus nos diz que assim, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo é o quê? Novo. E todos os dias elas se renovam. Se você não está percebendo o novo todos os dias, é porque sua vida está cheia de cansaço, de enfado, e você está que nem Salomão. Você não está conseguindo ver a vida e nem viver ela. Sabe por que a gente não consegue viver a vida, irmão? Vou dizer uma coisa para você. O que você está pensando nesse momento? Agora. O que você está pensando agora? Você está pensando no que você está ouvindo? Você está refletindo no que você está ouvindo? Ou você está preocupado com o lanche que você vai comer depois que terminar o culto? Se o culto não termina logo, se o pastor não para de falar, que eu já estou cansado de ouvir ele. Porque eu estou preocupado que amanhã eu tenho que acordar cedo, porque é só você que acorda cedo.
Que amanhã eu tenho que trabalhar. Por isso você não consegue viver agora, esse momento. Você está preocupado com amanhã. Sabe por que você não consegue viver a vida? Porque você sempre está preocupado com a vida daqui 10 anos. E não com a vida agora. Agora, nesse momento, eu estou na igreja, eu estou reunido com os meus irmãos. Eu estou ouvindo a palavra de Deus. E eu deveria estar meditando no que eu estou ouvindo. Mas eu estou preocupado com amanhã. Então sabe por que a gente não vive? Porque sempre a nossa preocupação não é viver este momento. Você já parou para viver os momentos da sua vida todos os dias? Fala a verdade, irmão. Você não consegue, porque você está preocupado com amanhã. Mateus capítulo 6. Você deveria estar refletindo o que você está ouvindo. Aproveitar o momento. Você, quando vai comer, você sente o sabor da comida? Você consegue fazer isso? Ou não? É porque você não tem um momento para parar, naquele momento. Versículo 25, do capítulo 6 de Mateus. Por isso, vos digo, que não andeis ansiosos pela vida, o que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Versículo 34, portanto, não vos inquieteis, com o que, irmão? Com o dia de amanhã. Mas o culto não está acabando logo porque eu estou preocupado com amanhã. E você não prestou atenção em nada do que o pastor falou. E é bem provável que você saia daqui dizendo assim, o que o pastor pregou hoje? Não entendi nada. Porque aí não parou para pensar, irmão. A gente não quer gastar tempo com essas coisas. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Conselho de Salomão. Próxima geração não vai ser igual à sua. Conselho de Jesus. Desfrute os momentos da sua vida. Porque senão você vai ser e ter a visão ou a infelicidade de chegar no fim dos seus dias e dizer: tudo o que eu fiz, eu não vivi, eu não contemplei, eu não consegui, e tudo o que eu fiz foi enfado e canseira. Ajuntei, amontoei, guardei, para quê? Para um tolo usufruir, um tolo. É o que Salomão está dizendo. Você não aprendeu a viver a vida em abundância.
Você não aprendeu a sentar, conversar, ouvir, falar, desfrutar, descansar. Por isso que a sua vida está um fastio. O sábio não busca a novidade. O apóstolo Paulo, quando pregava aos gregos, eles estavam atrás de ouvir uma coisa nova, uma novidade. Pessoa que anda atrás de novidade é porque não aprendeu a viver. Quem aprendeu a viver com o dom de Deus, ele vai fazer, ele é capacitado a fazer as mesmas coisas todos os dias, como se fosse a primeira vez. Sabe quando o seu emprego não se torna enfadonho? Quando você chega todos os dias lá como seu primeiro dia de serviço. Sabe quando a gente estava sem emprego? E eu já passei por essa situação. E aí você chega no primeiro dia do seu serviço. Você está, a adrenalina sua está lá em cima. Você está contente. Se todos os dias você chegasse dessa maneira, a sua vida não seria um enfado e um fastio. Porque todos os dias você seria capaz de fazer a mesma coisa como se fosse a primeira vez. Você nunca vai ser casado com a mesma esposa, com o mesmo marido. Porque o seu marido vai ser transformado, a sua esposa vai ser transformada. Os seus filhos serão transformados. Pensar sobre a vida. Eu estou vivendo a vida. Sábio não é aquele que busca novidade. Sábio é aquele que sabe fazer a mesma coisa todos os dias, como se fosse a primeira vez. Todos os dias que eu subo aqui nesse púlpito para pregar, é como se fosse a primeira vez que eu estivesse aqui. Eu sinto tremor nas pernas, eu sinto calafrio na barriga, por incrível que pareça. É assim que é. 1 Coríntios capítulo 2. Para nós encerrarmos essa conversa do Salomão. Primeiro Coríntios capítulo 2. Versículo 2. Quando Paulo pregou aos gregos, e depois ele escreveu a carta aos irmãos da igreja de Corinto, ele disse assim: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este. Ele pregou a mesma coisa. E ele não tinha problema nenhum com isso. Porque se nós pregássemos essa mesma mensagem aqui todos os domingos ela seria o quê? Nova. Nós podíamos pregar isso aqui todo domingo. E ela seria o quê? Nova, porque a palavra de Deus é nova todos os dias.
Que Deus nos abençoe, nos ajude. Pensar sobre a vida, refletir sobre o que nós estamos vivendo, se isso de fato é uma vida como a palavra de Deus nos ensina. Uma vida não de engano, mas uma vida de verdade. Uma vida não de um mundo cor-de-rosa, mas de uma maturidade, de entendimento de quem nós somos, filhos de Deus. Por isso Jesus disse àquela mulher que a vida eterna não era um copo de água, mas um rio que jorra para a vida eterna. E se você já encontrou o Senhor e Salvador Jesus Cristo, você precisa aprender a viver essa vida. Porque senão, você vai chegar lá no fim, ou agora mesmo, já enfastiado, cansado, enfadado da mesmice. Porque você não aprendeu a ver nova todas as coisas.